Respire profundamente antes de continuar. Este texto foi construído para ser analisado de forma contínua, lenta e reflexiva. Não acelere. Cada frase carrega uma intenção. O livro de Enoque não começa com acontecimentos extraordinários. Ele começa com o estado interno da humanidade. Um estado de desconexão gradual entre o ser humano e sua própria consciência. Quando as tradições antigas falam de um tempo anterior ao dilúvio, elas não estão apenas tentando registrar um evento físico ocorrido em algum ponto distante da história. Elas estão descrevendo uma condição da humanidade. Um mundo que havia se afastado da harmonia interna. Um mundo que havia perdido o senso de limite. Um mundo que começou a confundir conhecimento com sabedoria. Diversas culturas antigas relatam esse mesmo período. Os sumérios falavam de reis antediluvianos que viveram milhares de anos. Os babilônios narravam eras destruídas por grandes águas. Os hebreus falavam de uma geração que se corrompeu completamente. Quando narrativas semelhantes surgem em culturas diferentes, separadas por tempo e geografia, estamos diante de algo maior do que mito isolado. Estamos diante de memória simbólica coletiva. Esse mundo antigo é descrito como um mundo de grande avanço técnico e espiritual ao mesmo tempo. Mas esse avanço não era equilibrado. O desenvolvimento externo começou a crescer mais rápido do que o desenvolvimento interno. E sempre que isso acontece, o colapso se aproxima. Esse é um padrão que se repete na história da humanidade e também na vida individual. Observe o mundo atual. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Nunca tivemos tanto poder tecnológico. E, ainda assim, nunca estivemos tão desconectados de nós mesmos. O livro de Enoque não fala apenas do passado. Ele fala de ciclos. E ciclos retornam quando não são compreendidos. É nesse cenário que surge Enoque. Ele não aparece como herói, nem como líder, nem como alguém que tenta salvar o mundo externo. Enoque aparece como alguém que observa. O texto diz que Enoque andou com Deus. Essa expressão, quando lida de forma profunda, não significa submissão cega a uma entidade externa. Significa alinhamento interno. Significa coerência entre pensamento, emoção e ação. Enoque representa a consciência que desperta em meio ao caos. Enquanto a maioria se perde em excessos, ele observa padrões. Ele percebe consequências. Ele compreende leis que não estão escritas em códigos humanos, mas inscritas na própria estrutura da existência. Na psicologia profunda, Enoque pode ser compreendido como o arquétipo do observador interno. Aquela parte da psique que consegue se afastar do impulso imediato e refletir. Aquela parte que percebe quando estamos nos afastando daquilo que realmente somos. Despertar começa exatamente aí. Não com respostas prontas, mas com a capacidade de observar a si mesmo. Quantas vezes você já percebeu sinais claros de que algo em sua vida estava desalinhado, mas escolheu ignorar? Quantas vezes você sentiu que determinada escolha traria consequências, mas seguiu adiante mesmo assim? O livro de Enoque não acusa. Ele revela. Ele mostra que toda escolha carrega um efeito. Enquanto a humanidade antiga se entregava ao excesso, Enoque registrava. Ele escrevia. Ele testemunhava. Isso é profundamente simbólico. Registrar é um ato de consciência. Quando nomeamos o que acontece, deixamos de ser inconscientes. O problema não é errar. O problema é errar sem perceber. O texto sugere que Enoque foi retirado da convivência comum e levado a estados elevados de percepção. Muitas tradições interpretam isso como ascensão literal. Outras compreendem como expansão de consciência. Independentemente da leitura, o símbolo permanece. Quando a consciência se expande, a percepção da realidade muda. Enoque passa a enxergar além do imediato. Ele vê as consequências coletivas das escolhas humanas. Ele percebe que aquilo que parece pequeno no presente se torna devastador no futuro. Essa é uma das maiores lições do autoconhecimento. Nada acontece de forma isolada. Tudo se constrói ao longo do tempo. O livro de Enoque descreve um mundo que se tornou violento, desequilibrado e injusto. Mas essa descrição não deve ser lida apenas como acusação externa. Ela também descreve estados internos. Quando o ser humano perde o contato com sua consciência, surgem a violência interna, o desequilíbrio emocional e a injustiça consigo mesmo. Muitas pessoas buscam espiritualidade para escapar da dor. O livro de Enoque faz o oposto. Ele nos convida a olhar para a dor.
Ele mostra que ignorar os sinais não impede o colapso, apenas o adia. A figura de Enoque nos ensina que despertar não é fugir do mundo, é permanecer nele sem se perder. É viver entre pessoas inconscientes sem se tornar inconsciente. É reconhecer padrões sem se identificar com eles. Há um ponto extremamente importante aqui. Enoque não tenta convencer ninguém. Ele não impõe suas visões. Ele apenas observa e registra. Isso nos ensina algo essencial. O despertar não pode ser imposto. Ele só acontece quando a consciência está pronta. Ao longo da vida, todos nós passamos por momentos antediluvianos. Fases em que o ego cresce mais rápido do que a consciência. Fases em que buscamos poder, reconhecimento ou controle. Fases em que ignoramos sinais internos. O dilúvio, nesses casos, não é um castigo. É uma consequência natural. Quando a consciência não acompanha, a vida força a parada. Crises surgem. Relações se rompem. Estruturas internas desmoronam. Mas sempre com um propósito maior: restaurar o equilíbrio. O livro de Enoque começa, portanto, com um aviso silencioso. Não é o conhecimento que destrói. É a ausência de consciência. Não é o poder que corrompe. É a falta de responsabilidade espiritual. Se você está ouvindo este texto, talvez algo dentro de você já tenha começado a observar mais atentamente a própria vida. Talvez você esteja percebendo padrões repetitivos. Talvez esteja questionando escolhas antigas. Isso é o início do despertar. O primeiro passo não é mudar tudo. O primeiro passo é observar. Assim como Enoque observou. Respire novamente. Permita que essas ideias se assentem. Agora, entraremos no tema das sentinelas, do conhecimento entregue antes da maturidade e da sombra psíquica que surge quando o ego se apropria do saber sem consciência. Agora entramos em uma das partes mais profundas, desconfortáveis e reveladoras do livro de Enoque. Esta não é uma história sobre anjos distantes. É uma narrativa sobre o que acontece quando o conhecimento chega antes da maturidade espiritual. É um retrato preciso da sombra humana quando ela se sente poderosa demais para reconhecer limites. O livro de Enoque chama esses seres de sentinelas, ou vigilantes. O próprio nome já revela sua função original. Eles observavam. Eles vigiavam. Eles mantinham distância. Em termos simbólicos, representam níveis de consciência elevados, ou partes da psique conectadas ao conhecimento superior. O problema começa quando a observação se transforma em interferência. Entre essas sentinelas, o texto destaca líderes. Um deles é Shemi-Haza. Outro é Azazel. Esses nomes não são aleatórios. Na tradição simbólica, nomes carregam função. Shemi-Haza representa a decisão coletiva, o momento em que um grupo legitima algo que, individualmente, talvez não ousasse fazer. Azazel representa o conhecimento técnico, prático, aquele que transforma rapidamente a realidade material. Aqui surge uma das leis espirituais mais antigas e mais ignoradas pela humanidade. Conhecimento amplia aquilo que já existe dentro de quem o recebe. Se há consciência, o conhecimento liberta. Se há ego, o conhecimento escraviza. Azazel ensina metalurgia. Ensina a transformar minerais em ferramentas e armas. Ensina adornos, cosméticos, formas de sedução e manipulação. Observe com atenção. Nada disso é, em si, mal. O problema não está no que é ensinado, mas no nível de consciência de quem aprende. Dar uma lâmina a quem não compreende responsabilidade é criar violência. Dar poder a quem não conhece limites é gerar dominação. Esse mesmo arquétipo aparece em diversas culturas. Na mitologia grega, Prometeu rouba o fogo dos deuses e entrega aos homens. O fogo simboliza tecnologia, poder de transformação. Prometeu é punido não porque o fogo seja mau, mas porque os humanos ainda não estavam prontos para sustentá-lo conscientemente. Na tradição suméria, os Apkallu descem do céu para ensinar artes e ciências. O padrão se repete porque ele descreve uma verdade universal da psique humana. Dentro de cada ser humano, existe uma sentinela. Uma parte que observa. Uma parte que aprende. Uma parte que deseja saber mais. O problema surge quando essa parte se identifica com o conhecimento e passa a se sentir superior. Carl Jung chamou isso de inflação do ego. Quando o ego se confunde com o arquétipo, ele se torna perigoso. Pense nisso com honestidade.
Quantas vezes você aprendeu algo novo e, em vez de se tornar mais humilde, tornou-se mais rígido? Quantas vezes o saber virou julgamento? Quantas vezes a informação virou arma? O livro de Enoque não acusa. Ele espelha. As sentinelas não caem sozinhas. Elas caem em grupo. Esse detalhe é fundamental. A sombra coletiva é sempre mais poderosa do que a sombra individual. Quando um grupo valida o erro se torna norma. Quando muitos repetem o mesmo desvio, ele passa a parecer natural. Observe o mundo atual. Sistemas inteiros funcionam baseados em exploração, desigualdade e consumo excessivo. E ainda assim são chamados de normais. Isso é sombra coletiva. Isso é a queda das sentinelas em escala moderna. Do contato entre sentinelas e humanos surgem os gigantes. Literalmente, seres de tamanho descomunal. Simbolicamente, forças internas e externas que se tornam incontroláveis. O gigante é aquilo que cresce sem consciência. É o ego que se alimenta sem limites. É o desejo que nunca se satisfaz. Os gigantes consomem tudo ao redor. Recursos, pessoas, territórios. Eles não criam equilíbrio. Eles geram escassez. Hoje, os gigantes se manifestam como sistemas predatórios, relações abusivas, ideologias extremas, identidades infladas. Sempre que algo cresce sem ética, estamos diante de um gigante. O livro de Enoque descreve que os gigantes começam a devorar os próprios humanos. Essa imagem é poderosa. Ela mostra que aquilo que nasce da falta de consciência inevitavelmente se volta contra seu criador. O ego que não é integrado acaba devorando a própria vida. A Terra, então, começa a clamar. Esse detalhe é profundamente simbólico. A Terra não suporta mais o desequilíbrio. Hoje falamos de colapso ambiental, crises sistêmicas, esgotamento emocional coletivo. Antigamente, isso era descrito como o clamor da criação. O princípio é o mesmo. Tudo que é vivo responde. Aqui é importante fazer uma pausa interna. Não para avançar no texto, mas para observar sua própria vida. Onde o conhecimento chegou antes da maturidade? Onde o poder foi buscado antes da responsabilidade? Onde o ego cresceu sem ser observado? O livro de Enoque não condena o conhecimento. Ele condena a inconsciência. Ele não demoniza o avanço. Ele alerta sobre o preço de avançar sem integração interna. A queda das sentinelas nos ensina que espiritualidade sem humildade se torna vaidade. Conhecimento sem ética se torna dominação. Saber sem autoconhecimento se torna sombra. Talvez esta seja uma das partes mais difíceis de ouvir, porque ela exige autorresponsabilidade. É mais fácil apontar os gigantes externos do que reconhecer os internos. É mais confortável criticar sistemas do que observar como reproduzimos os mesmos padrões em escala menor. O despertar começa exatamente aí. Quando deixamos de usar o conhecimento para nos sentir superiores e passamos a usá-lo para nos tornar mais conscientes. Quando a sentinela interna volta a observar, em vez de interferir sem sabedoria. Respire novamente, pois agora, entraremos nas visões de Enoque, nos mapas da consciência, no julgamento como lei natural e no dilúvio como transformação profunda. Prepare-se, porque o que vem a seguir não fala do fim do mundo. Fala do fim das ilusões. Agora, o tom muda. Não porque a história termina, mas porque a consciência se aprofunda. Depois da queda, depois da sombra revelada, depois do excesso exposto, surge a visão. O livro de Enoque entra em um território que não pode mais ser lido apenas com a mente racional. Aqui, a linguagem é simbólica, arquetípica e profundamente interior. As visões de Enoque não são previsões do futuro. São mapas da consciência. São estados internos traduzidos em imagens porque há verdades que não cabem em palavras diretas. Quando Enoque é levado aos céus, o que está sendo descrito é a expansão da percepção. Ele deixa o ponto de vista limitado e passa a enxergar de cima, de fora, com distanciamento. Em termos de autoconhecimento, isso representa o momento em que o indivíduo deixa de se confundir com seus pensamentos, emoções e impulsos, e passa a observá-los. É o nascimento do testemunho interno. Enquanto estamos presos ao ego, tudo parece pessoal. Quando a consciência se eleva, surge clareza. Enoque vê casas de cristal, rios de fogo, rodas que giram, tronos, livros abertos. Cada símbolo carrega múltiplas camadas. O cristal representa transparência. Nada mais pode ser escondido.
O fogo não é punição, é purificação. Ele consome ilusões, não a essência. As rodas simbolizam ciclos, causas e consequências em movimento contínuo. Os livros abertos são talvez um dos símbolos mais fortes. Eles não registram pecados no sentido moralista. Registram escolhas. Tudo o que foi feito, pensado, sustentado, deixa uma marca. Na psicologia profunda, isso corresponde à memória inconsciente. Nada é perdido. Nada é esquecido. O que não é integrado retorna. Aqui entramos no conceito de julgamento. O livro de Enoque fala de um julgamento final, mas essa linguagem precisa ser compreendida corretamente. Não se trata de um tribunal externo com um juiz irado. Trata-se de uma lei natural de equilíbrio. Cada ação gera uma consequência compatível com sua natureza. Isso se aproxima profundamente do conceito de karma nas tradições orientais. Karma não é castigo. É aprendizado em movimento. É a pedagogia da vida. Também dialoga com o espiritismo, que vê o pós-desencarne como um estado de consciência compatível com aquilo que foi cultivado em vida. E com a gnose, que ensina que o inferno e o céu são estados internos antes de serem lugares. O julgamento acontece quando a consciência não pode mais fugir de si mesma. Quando as máscaras caem. Quando as justificativas não funcionam. Quando o indivíduo se vê exatamente como é. Esse momento pode ser libertador ou devastador, dependendo do nível de integração interior. As entidades aprisionadas descritas por Enoque não estão acorrentadas por forças externas. Estão presas à própria vibração. O apego, o orgulho, a violência, a culpa, tudo isso cria densidade. Quanto mais densa a consciência, mais limitada a percepção. Esse ensinamento é extremamente atual. Hoje falamos de ansiedade, depressão, vazio existencial. Em linguagem simbólica, isso é uma consciência aprisionada. Não por castigo divino, mas por desconexão interna. O dilúvio surge então como um ponto de ruptura. Não é apenas um evento histórico ou mítico. É um arquétipo universal. O dilúvio representa a dissolução do que se tornou insustentável. A água simboliza o inconsciente. Quando ele transborda, tudo aquilo que estava reprimido vem à tona. Na vida pessoal, o dilúvio aparece como crise, perda, colapso, fim de ciclos, momentos em que estruturas antigas não se sustentam mais. Isso não acontece para destruir, mas para limpar, para permitir um recomeço em um novo nível de consciência. Antes do dilúvio, há avisos. Sempre há intuições ignoradas, sinais repetidos, desconfortos persistentes. O problema é que o ego costuma resistir até o último momento. Preferimos o conhecido doloroso ao desconhecido transformador. Noé representa aquele que escuta, que constrói uma arca interior. A arca não é feita de madeira, mas de valores, consciência, presença. Enquanto o mundo externo colapsa, quem construiu dentro de si um centro permanece. Após o dilúvio, surge uma nova aliança, um novo pacto. Isso simboliza a possibilidade de reinício. Nada está condenado eternamente. A consciência pode sempre se reorganizar em um nível mais harmônico. O livro de Enoque, ao ser excluído de muitos cânones, não perdeu sua força. Talvez tenha sido afastado justamente porque exige maturidade espiritual. Ele não oferece consolo fácil. Ele oferece responsabilidade. E aqui chegamos ao ponto mais importante deste caminho. O despertar não é acumular informação espiritual. É viver de forma consciente. É observar a própria sombra. É integrar conhecimento com ética. É transformar poder em serviço. Este não é um texto sobre anjos caídos. É sobre escolhas humanas. Não fala de um fim do mundo externo. Fala do fim de um modo de existir inconsciente. Se este conteúdo tocou algo em você, não ignore. A reflexão é o início da transformação. Compartilhe este vídeo com quem sente que está passando por um despertar silencioso. Inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra para continuar essa jornada. Deixe seu comentário. Sua percepção também faz parte deste campo de consciência. Respire uma última vez. O despertar não é um evento. É um processo. E ele começa sempre dentro.